ano dele é o Luigi e não é o Thales. E o Luigi não jogou de 9 esse ano. Voltamos na TV agora para falar sobre o mercado do Palmeiras. A gente estava comentando aqui quem pode chegar, o torcedor está bem ansioso nessa janela de transferências, mas tem atleta que pode sair e é do meio de campo. A Atuesta teve proposta do futebol dos Estados Unidos, Hernan? O Atuesta, ele é um jogador que tem um salário alto e tem um contrato longo. Então, assim, as fontes do Palmeiras me dizem, é um bom menino, um bom jogador, mas não encaixou no Palmeiras e os empresários estão procurando um clube para ele jogar. Propostas. O que eu ouvi foi que rescisão de contrato, nesse momento, não está se cogitando, mas também não está totalmente descartado. Então, assim, o fato é que o Atuesta não vai jogar no Palmeiras, não está nos planos do Palmeiras. E aí o Orlando City fez uma oferta e queria contratar o jogador. Só que a questão salarial não agradou muito e aí o negócio deu uma esfriada. Então, assim, o mercado que se procura para o Atuesta jogar, seja por empréstimo ou definitivo é difícil porque é um jogador que não está atuando. É o dos Estados Unidos, que era um mercado que, inclusive, ele jogava antes de vir para o Palmeiras. E depois, emprestado no passado? Inclusive, quando foi emprestado para o Los Angeles, bem lembrado. México, que aí é um mercado que conversa muito com a MLS, ou então árabe, só que agora fechou a janela do Catar, né? Que até o Rony acabou não indo. Então a janela está fechada. É uma situação que está totalmente ali aberta, mas o jogador não faz parte dos planos. E o Palmeiras quer negociar o jogador. E teve uma proposta do Orlando para que o Palmeiras pagasse metade dos salários? Parte do salário. Uma parte do salário, só que o Palmeiras não faz sentido, né? Para o Palmeiras não é interessante. Não faz sentido. Sabe que o que eu ouvi não se descartou completamente, mas assim, não é o que o Palmeiras quer. Não é o ideal. Não é o ideal. É isso. Agora, o Atuesta ganha um pouco mais da metade do Rony, ou seja, ele não ganha um salário astronômico para o padrão que o Palmeiras tem. Ele ganha 55% do que ganha o Rony. Esse ponto do padrão Palmeiras é interessante, Alicia, porque o Palmeiras vem de uma era muito vencedora, o que é ótimo, muitos títulos, mas os salários também foram ficando mais inflacionados. E isso virou um abacaxi, jogadores com salários muito altos, e aí os outros clubes não conseguem contratar esses atletas porque não conseguem despender desse valor todo para pagar salário. A gente está vendo isso acontecer com o Rony, e é o caso talvez do Atuesta também? Olha, sem dúvida, é um fator que agora a equipe vai avaliar no futuro, né? O Palmeiras fez a escolha no caso de jogadores como o Rony, foi até o caso do Gustavo Gomes, do Rafael Veiga, de momentos em que eles foram assediados, especialmente nessa janela de meio de ano, de renovar contrato, subir salário para segurar os jogadores no clube. Mas isso tem um preço, que no caso do Rony especificamente está sendo cobrado agora, porque fica muito mais difícil você se livrar do atleta, achar alguém que esteja disposto a bancar esse mesmo salário. No caso do Atuesta, eu vejo mais como uma aposta que deu errado. O Palmeiras tinha muita confiança, né? O Abel tinha muita confiança de que era um jogador que ia encaixar na equipe e não funcionou. Né? Não funcionou em nenhum momento. Né? E quanto mais ele joga, mais parece ficar difícil conseguir vendê-lo, porque ele não consegue entrar bem na equipe, não consegue fazer boas atuações. E o Palmeiras provavelmente vai ter que estar disposto, ou talvez até o próprio Atuesta, a fazer concessões para conseguir achar espaço e jogar. Eu queria só fazer uma observação também, Luísa. O pessoal estava comentando aí no chat, falando do Cúcio Hernandes, que é também da MLS, né? Seria mais uma aposta da MLS, também tem um pessoal aí já traumatizado, mas é um jogador que aparentemente está quase fechado com o Betis. Eu vi isso hoje um pouco mais cedo, tem essa possibilidade de ir para a La Liga, acho que vai sair aí de qualquer possibilidade do radar do Palmeiras. Então, é menos uma opção no mercado. Mas, sem dúvida, Luísa, para concluir esse ponto, é um problema, porque aí o atleta ele não quer abrir mão daquele salário. Então, o Palmeiras, em alguns momentos, em algumas dessas negociações, provavelmente pesou a mão na questão salarial para manter os jogadores ou atrair jogadores novos e agora está encontrando essa dificuldade para fazer essa renovação no elenco. Pô, mas que seria bom para o torcedor do Palmeiras que o Cúcio Hernandes fosse para o Betis, porque aí o Vitor Roque pode
significar o Vitor Roque ficar livre, né? Se o Betis não quiser continuar com ele, né? Ele está emprestado do Barcelona ao Betis e aí depois vai definir o futuro. O Cuti Hernandes é um jogador que ficou bem badaladinho nesse mercado, inclusive o Botafogo foi atrás. O Botafogo chegou a conversar sobre valores, não sei se oficializou a proposta, mas eu me lembro de notícia falando sobre valores, aí acabou ficando fora do padrão para o Botafogo, né? E é um jogador, como a Alicia disse, é uma aposta. O Cuti Hernandes fica muito naquela coisa, ele tem bons números, o SofaScore dele é muito bom, anos, é jovem, mas assim, eu sempre cito o exemplo, acho que o PVC também já citou esse exemplo, daquele jogador argentino. O Castelhanos. O Castelhanos era a grande aposta que o Palmeiras tinha, que não o Palmeiras conseguiu queria contratar. Demais, não conseguia, ele foi pro Grupo City. Ele foi pro Girona. No Girona ele se tornou o único jogador na história a fazer 4 gols no jogo contra o Real Madrid. Que o Girona ganhou de 4 do Real Madrid. E aí ele foi para Lazio. E aí faz grandes temporadas na Lazio e foi convocado para a seleção da Argentina, que não era o lugar dele. E aí fico também com a sensação de que muitas vezes, não só do futebol brasileiro, e aí também eu incluo o Palmeiras, às vezes falta paciência. Imagina o Cuti Hernandes chegando. O Castelhanos, o Palmeiras não conseguiu pagar o que olha quanto tempo a gente tá. Olha quantos clubes o Castelhanos passou para depois estourar e ir para a seleção argentina. Sim, mas o problema é. Às vezes é falta de paciência. É que eu acho que tem o futebol brasileiro não tem paciência. Não, tudo bem, mas ele não veio. No caso do Castelhanos. Mas se viesse. Poderia ser um fiasco. Assim como talvez, mas aí a gente não tem essa certeza, Hernan. O ponto é assim, o caso do Castelhanos é um caso raro, porque se fala assim, o Palmeiras é muito lento no mercado, o Palmeiras vai para o mercado e não consegue contratar, caso do Andrés agora, caso do Claudinho, semana retrasada. E aí explode na diretoria, às vezes com razão, às vezes sem razão. O Paulinho é o 26º jogador contratado em 5 anos e meio, e o Palmeiras ganhou 11 títulos com 26 contratados. O Alexandre Matos contratou 79 e ganhou 3 títulos. Bom, o Castelhanos, a indicação é de que era um acerto do scout do clube. O Palmeiras acertou a mira. Só que o Palmeiras foi no New York City e demorou e virou uma novela que podia contratar, não podia contratar. Chegou a ficar próximo. Vai chegar perto, não vai chegar. Não conseguiu contratar, aí entra na conta do fiasco. Só que para o scout, esquece o diretor e a presidente. O presidente, na época, que era o Maurício Gagliotti. O scout acertou o alvo. Tanto que ele saiu, foi para o Girona e foi bem, foi para a Lazio, foi bem, foi para a seleção da Argentina. O que faltou naquele caso foi o dinheiro para cumprir, e era a pandemia, né? E era no começo da pandemia, no meio da pandemia, ou seja, não teve o dinheiro para trazer o cara. Se tivesse vindo, talvez faltasse paciência, talvez, mas o fato é que